Dois temas me chamaram a atenção. Um até que eu defendi, mas agora, depois que eu vi o podcast do Pikachu, dizendo que a família dele toda é remista, eu entendo, e que ele, no fundo, é remista. E Pikachu, para com isso. Então, por que lá atrás você disse que nunca vestiria a camisa do Remo? Até entendo que você, na sua juventude, na sua adolescência, você tenha dito isso, você disse. Você tira uma de alguns radialistas que choravam pelo Remo e pelo Paysandu e agora dizem o contrário. Outros que vão para o microfone, vão para o jornal com o escudo do Remo, do Paysandu no peito, mas não tem coragem de dizer. São indignos, não honram a calça que vestem. Que é macho, não nega o seu amor. Não nega. Paulo Cacheado chorava pelo Paysandu, agora chora pelo Remo. O Dinho Menezes, o Carabal, chorava pelo Remo, agora chora pelo Paysandu. Porra, que homens vocês são! É Pikachu? Me perdoa pelo que eu estou te dizendo. Nada contra, você vai ganhar o seu dinheiro. Agora, você vem dizer num podcast para o Diego Puget que toda a sua família é remista, que você era remista. Então, por que você disse aquilo lá no passado? Que você jogou no Remo? Tudo bem, Pikachu. Mas não mija para trás. Eu tenho para mim que você não vai ter sossego. Onde você chegar, vão te jogar em direta, Pikachu. Mas deixa para lá isso aqui, que é questão de foro íntimo. E eu meto o bedelho, porque eu também não tolero covardia. Eu não tolero frouxura. Eu não tolero um homem que mija para trás. Eu não tolero um homem arregão. Eu não tolero. Não, eu não suporto. Homem é homem, macho é macho, cuísta é cuísta. Mulher é mulher, sapatou é sapatou, e assim nós vamos vivendo. Mas na sexta-feira, o Clube do Remo se apresentou no CT do Retrô, na área metropolitana do Recife, e lá chegou também o técnico Juan Osório. Dá para entender muito bem o que ele diz, que é trabalho e que os jogadores não têm que trabalhar e a praia não, é trabalho. Aqui é trabalho e vamos jogar para frente. Roda. Correr alrededor de la cancha, ir a la playa, no, el juego, todos los días. Y ahí soy de los mejores, porque llevo 40 años entrenando el juego. Somos un grupo de trabajo de fútbol que interpretamos el juego à frente, atacar, buscar criar situações de gol. Bora ser simples e objetivo com o que ele disse, deu para entender. Aqui é trabalho, nada de praia, é trabalho. Eu e nós somos um grupo de trabalho. É trabalho e jogar para frente. Vamos jogar para frente. Professor MacGyver, palavras do técnico Juan Osório, que chegou logo dando as cartas, mostrando para que veio, mostrando qual é a sua metodologia de trabalho, né, professor? Zé Maria, e é esse o tipo de treinador que o Remo precisa para essa Série A do Campeonato Brasileiro. Zé Maria, vamos colocar a seguinte situação: o Remo é um debutante do Campeonato Brasileiro da Série A, no formato que é, da maneira que é, no modelo que o futebol ele se apresenta hoje, porque o futebol hoje é um negócio com uma bola, já dizia o Leão. Né? Então, quer dizer, para você entrar numa competição, porque o Remo quis estar nessa competição, ele quis, tanto que ele jogou para se classificar na última posição, mas se classificou, ele quis estar lá. Me permite uma pergunta? Pode perguntar. Eu usei o verbo culpar de propósito mesmo. Quem é o verdadeiro culpado pelo Remo estar na Série A do Campeonato Brasileiro? É a pergunta para o ouvinte, está bombando aqui. Na tua opinião... Zé Maria, eu vou dar minha opinião falando um nome, tá? A gente sabe que existe uma cadeia para que isso aconteça, mas eu vou dizer um nome. O presidente Tonhão. Sabe por quê, Zé Maria? Porque o Tonhão ele teve a sapiência e a paciência de fazer com que o gerente de futebol ele pudesse mexer os pauzinhos da maneira que ele estava mexendo. Então, ele deixou a corda aí. Vamos ver até onde vai.
né? Ele deve ter, quando o português estava ali, meio naquele pau meio tijolo ali, ele deve ter chamado, puxado um pouquinho a corda e dizer, olha, mano, a partir de agora, outra situação, vamos lá. Então, o Tonhão, pra mim é o cara que foi o responsável, o culpado, vamos dizer assim, pelo Remo estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Voltando ao Osório, o Osório é um cara experiente, é um cara que sabe o que é uma Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse novo modelo, como eu tô te falando, é a primeira vez que o Remo vai jogar. Então, é um campeonato desgastante. Então ele vai ter que ter a sabedoria de, como ele já sabe, a experiência que ele já tem, de poder alternar equipe. É aquela coisa, a gente tá acostumado a dizer assim mesmo, porra, a gente não sabe mais quem é que joga, porque a gente não tem escalação, todo tempo é um lateral, todo tempo é um zagueiro. Porque precisa ter a rotatividade de atletas, porque existe uma situação chamada a tal da minutagem, que eu acho horrível esse termo, a tal da minutagem, né? Que é o cara, ele olha, esse jogador aqui, pelos exames, ele só pode jogar 60 minutos. Olha, esse aqui só pode jogar 45. Olha, esse aqui só pode jogar 70. O Taxídeos, por exemplo, só podia jogar 70 minutos na Série B. Então tem toda essa ciência por trás do atleta hoje que não permite mais tu fazer uma escalação de 1 a 11, que foi a mesma de 3, 4 jogos anteriores, como a gente tinha na cabeça várias vezes os jogadores escalados, porque sabia quem é que ia jogar. Então, ele tem essa sapiência, é um campeonato desgastante, é um cara que sabe o que vai fazer no clube do Remo, apenas deixar o homem trabalhar. Deixar o homem trabalhar. Nelson Torres, deu para entender o que ele disse, não é? Ele foi reto, direto, nada de praia, aqui é trabalho, vamos jogar para frente. Ele disse, eu e nós, apontou para a comissão dele, somos trabalho, é um grupo, e esse grupo é trabalho, jogando para frente, Nelson. Zé Maria, eu tive a oportunidade de conversar com um jornalista amigo meu colombiano, que é amigo pessoal do Juan Carlos Osório, dias atrás, logo quando ele foi anunciado pelo clube do Remo. E ele me disse, vocês não vão se surpreender, ou vão se surpreender, que de repente não conhecem, o tarado pelo trabalho, isso já é palavra minha, o que é Juan Carlos Osório. Primeiro, ele se envolve em tudo. Ele vai estar na porta vendo no horário determinado quem chega, na saída. Durante os treinos, a canetinha vermelha é negativo, canetinha azul é positivo, tudo ele anota. Ele acorda de madrugada, ele é um cientista, né, da bola. Então ele acorda de madrugada com pensamentos do que ele vai fazer no outro dia, e aí com isso ele já vai montando em cima daquilo que ele sonhou, daquilo que ele trabalhou, daquilo que ele quer projetar, fica no subconsciente e vai ver, de madrugada, 4, 5 da manhã, o jogo do próximo adversário. Ele é um tarado por trabalho. Agora, quem não está adaptado com isso, quem não assimilar isso, vai ter muita dificuldade nesse início. E na apresentação dele ontem, eu coloco o seguinte título: o combinado não sai caro com Juan Carlos Osório. É bom, no início vai ter dificuldade, mas quando o Remo absorver, através dos seus atletas, aquilo que ele entende gradativamente na lei da escada de degrau em degrau, o Remo vai ser isso que você acabou de citar, como a Gavi também acabou de citar, que o torcedor quer ver na prática uma equipe para frente. Agora, vão ter jogos que o Remo vai fazer de goleada, mas vai ter jogo também que ele pode pegar goleada, dependendo do adversário, porque ele parte para cima. O estilo de jogo dele geralmente é o 4-3-3, ele joga com ala, ele joga também com 3 zagueiros para poder dar sustentação nessa viabilidade sem posicionamento fixo no meio e no ataque. Ou seja, tudo isso são projeções que a gente vai observando. Agora, audácia, coragem e trabalho é o que não falta para o Juan Carlos Osório. Então ele já deu o recado, o combinado não sai caro para esses atletas. É absolver. Hoje ele já vai comandar o primeiro trabalho de toque de bola nessa periodização. O que significa periodização para os nossos ouvintes e telespectadores entenderem? É o trabalho de ciclos: macrociclo, mesociclo, microciclo. Com isso são os trabalhos no famoso GPS que dão sustentação à comissão técnica daquilo que pretende, tanto clinicamente, força, resistência, potência. Isso está sendo trabalhado agora na pré-temporada. Você tocou no MacGyver sobre a questão do Panathinaikos aguentar somente 60, 70 minutos e alguns atletas também na Série B. Mas sabe por quê? Porque esses atletas não fizeram pré-temporada. A expectativa agora
com esses atletas, fazendo a pré-temporada desde o início, já maior ambientado ao clube, consequentemente renderem aquilo que se espera, porque futebol, por exemplo, o Panagiotti mostrou que tem na característica dele, né? Ele recebe a bola, é um cara famoso de 3 dedos, de toque rápido, aquele cara que parece lento, mas tecnicamente é muito bom, toma conta do meio campo. Então esse atleta é interessante para o sistema que vai ser montado do Juan Carlos Osório, porque ele é o cara que descobre espaços. E aí outros atletas que virão. O torcedor está agoniado, Zé Maria, Magaiva e amigos. Cadê as contratações do Clube do Remo? Por que o Remo não anunciou? Amanhã abre a primeira janela de transferência internacional. O Remo vai trazer muitos jogadores estrangeiros. O Remo vai receber jogadores amanhã, por exemplo, o Pikachu se apresenta só amanhã. Outros atletas vão chegar amanhã, outros atletas vão chegando terça, quarta, quinta e até sexta-feira, principalmente os estrangeiros, que estão vindo de fora. Com a janela internacional abrindo, consequentemente, você já pode legalizá-los. E aí anunciá-los de forma oficial, ou não? Só me corrige se eu estiver errado, tá? Mas o Remo, ele vai... Tu falaste assim, porra, por exemplo, o Taxides, ele tinha 60, 70 minutos porque não fez pré-temporada. Agora tá fazendo, perfeito, assim como todos vão fazer também. Entretanto, o Remo vai jogar 2 campeonatos um em cima do outro, né? Eu tô falando do Campeonato Paraense, o torcedor não vai aceitar um time de Série A perder pro Paysandu, um time de Série C. A gente sabe muito bem disso, que muito torcedor tem acompanhado dizendo, olha, o Campeonato Paraense é prioridade. Eu escudo esses torcedores do Clube do Remo. Então, como é que na tua opinião, como é que o Carlos Osório vai fazer isso? Porque na minha cabeça, de treinador, se fosse eu, não, meu filho, é o seguinte, olha, a gente vai priorizar a Série A, a gente vai jogar o Campeonato Paraense com esses atletas aqui e o Campeonato Brasileiro com esses atletas aqui. É o que eu faria, eu quero saber a tua opinião. É o que vai ser feito daquilo que eu já colhi de informações e conversando com membros e também pessoas próximas, é que o Remo vai fazer esse rodízio, né? Que é o estilo, por sinal, do próprio Osório, como ele falou ontem na apresentação, repercutindo também ainda há pouco pelo Zé Maria aqui no programa. Ele vai fazer o rodízio, por exemplo, dia 18, o Remo encerra dia 17, viaja, já vem para concentração, estreia dia 18 na temporada oficial. Tu vai ver Marcelo Rangel, tu vai ver Panagiotti, tu vai ver Jaderson, tu vai ver Pavani, tu vai ver esses caras que já estão ambientados aqui com algumas novidades que possam chegar, por exemplo, na zaga, Kaique Almeida e Klaus, né? Então você já começa a ver a formatação de uma equipe ambientada para entrar no primeiro jogo oficial valendo um título de um torneio que é contra o Águia de Marabá. Aí no dia 25 o Clube do Remo estreia, dia 24 o Clube do Remo estreia contra a equipe do Bragantino aqui, no Mangueirão. Você já vai ver essa base desse time já enxertado com jogadores que chegaram recentemente, para poder dar aquele ritmo de jogo também para a estreia contra o Vitória lá. E aí alguns atletas que porventura não possam ter entrado em campo ou que estão sendo trabalhados já irão entrar nesse jogo lá contra o Vitória. Aquela situação de rodízio, né, de forma inteligente. O Remo está formando 2, 3 equipes para poder dar o suporte, 35 a 40 atletas para disputar essas competições. Mas a prioridade é sim a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, quanto ao Repar, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser a equipe principal do Remo. Se é que vai ter equipe principal nesse sistema de rodízio, mas é uma base que podemos falar assim, que possa demonstrar maior qualificação. É 100% cavalaria pronta. E Nelson, quem é o principal culpado pela ascensão do Clube do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro? Eu quero um nome. Olha, se eu colocar um nome, eu seria injusto, Zé Maria. Eu penso dessa maneira, tá? Nelson fala, Nelson. Primeiro nome, Tonhão, que é que tem o poder da caneta. E tem uma estrela que ilumina pelo caráter e o coração que tem. Segundo, Marcos Braz, que profissionalizou gradativamente o que vem acontecendo no Clube do Remo, que é o cara da operação, o cara da execução com seu conhecimento de prateleira alta. Terceiro, os atletas, o grupo, porque são eles que jogam, são eles que perdem, são eles que ganham. E aí, fechando tudo isso, a torcida do Clube do Remo, que carregou com a fé e mostrou que sempre esteve do lado e acreditou até o final. Às 12h56, parem para hoje. Eu coloco o Marcos Braz, coloco sim o presidente Antônio Carlos Teixeira, coloco sim o time de futebol, coloco mais um também, sabe quem? O Guto, o técnico, o Guto Ferreira, que mostrou que sabe, no momento exato, mexer com as pedras
nesse tabuleiro. Ele soube mexer com as pedras no tabuleiro contra o Goiás. Fala, Nelson. Não, então, no caso, você só inverteu a ordem, mas os fatores são os mesmos. Por exemplo, eu falei que era o presidente e segundo o Marcos Braz. Você coloca primeiro o Marcos Braz e segundo o presidente. Aí vem terceiro o Guto, em quarto o time e em quinto a torcida. Pronto, fechou a cabeça com 5 dedos. Mas você disse, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu sei que para um bom entendedor meia palavra é o suficiente, Nelson Antônio. Fala, Magalhães. Me permita só um pensamento diferente, já em cima do que o nosso falou aí, da inversão da ordem. Eu coloco o Tonhão, porque se o Tonhão não tivesse se permitido convencer que o Marcos Braz era bom no que ele fazia, o Remo não estaria lá, tá? E segundo ponto, se a gente for levar em consideração o treinador, a gente tem que colocar essa raiz fincada também com o Daniel Paulista, porque ali começou a ascensão no sentido de dizer assim mesmo, poxa, eu acho que dá. O Guto apenas pegou ali o barco meio andando e direcionou como um prático. Opa! Me permita, Luiz. Foi. Luiz, vou te dizer um negócio. Foi um trocadilho meio complicado, né? Mas é isso. Me permita. Você falou Sim. Daniel Paulista, né? Começou, Sim. perfeito. Aí muita gente, por exemplo, jogou pedra no Português, mas se esquece que o Português lá fora ganhava todas, que deu sustentação. Não ganhava aqui, mas lá fora ganhava. Teve a sua importância, teve. E por último, fechando o Guto. Então, 3 aspectos diferentes que tiveram o produto final Clube do Remo, né? Nesse contexto, Nelson, eu coloco o Português como uma terceira... Nasceu com um bumbum para a lua e é um cara iluminado que ele saiu da C para B, da B para A. É... Na história do futebol brasileiro, talvez tenha sido o único. Ó, uma cacetada só. Ele pegou o clube da Série C, subiu para B, da B para A. Foi ou não foi? Na história... Guto e Givanildo Oliveira são os maiores reis do acesso, 5 cada um, pô. Então, ele como presidente, tem 2 acessos, da C para B, da B para A. Então, Antônio Carlos Teixeira é um homem calmo, tranquilo, com certeza, mas eu continuo colocando o Marcos Braz na frente, respeitando meus colegas, eu coloco o Marcos Braz na frente e prova mais uma coisa fica provado, que me permita e não me entendam mal, nós precisamos muito de pessoas que vêm lá do eixo Rio e São Paulo com essa grandeza de conhecimento para enriquecer o nosso futebol. MacGyver e Nelson Torres. Nós precisamos muito, sim. A gente fica naquela, porra, tu vem lá na casa do cacete, não sei o que, para cá para encher o saco. É ou não é? Porra, tu vem de lá não sei de onde, mas nós precisamos disso. Ficou provado, é preciso dizer isso. É preciso dizer isso, sim. Marcos Braz, para mim, foi a maior e melhor contratação do futebol sul-americano. Eu escrevi isso no meu blog, Magai. E você acompanhou, Magai. Pelo Clube do Remo, a coragem, a audácia, eu não quero saber quanto ele ganha. Eu sei que ele mora muito bem, que ele me convidou para ir lá, eu e o Nelson, nós fomos lá. Ele mora muito bem, um por andar, mas está fazendo jus pela morada, pelo que ganha, pelo que tem feito pelo Clube do Remo, pelo futebol da Amazônia. Em um ano, porra, ele vendeu 4 jogadores que seriam difíceis para qualquer um de nós aqui vender. Ele vendeu. Quanto foi que entrou nas contas do Clube do Remo? Na caixa do Clube do Remo, Nelson? 4 a 5 milhões. Acima de 3 milhões de reais. Ele conseguiu vender o Adailton com 35 anos de idade. Ainda tem o Cadu, que está lá no Botafogo. A qualquer momento vai ser feita a negociação, né? A qualquer momento sai aquela negociação que é a preferência do Botafogo, né? O Botafogo está querendo colocar, inclusive, alguns jogadores do Remo. E aquele negão que ele vendeu o Salvador, que só sabia correr da peitada. Como é o nome dele? Dailton. Dailton. Não, ele Ele venderia aquele jogador? Ele despachou o Viseu, pô. Ele conseguiu despachar o Viseu. Olha aí. Ele despachou o Viseu e disse para os peruanos, vai que a bola é tua. Ele despachou o Adailton com 35 anos de idade. Ele vendeu despachando o Maxwell lá para a Indonésia. Ele vendeu o Matheus Davó para o futebol de Israel. Só aí rendeu mais de 3 milhões de reais esses 4. E a negociação do Cadu com o Botafogo que está se estendendo e pode de repente rolar algo a mais. Então, queira ou que não queira, é preciso dizer isso.
Eu não caio de amores por ele, nem ele por mim, não vivo na mesa dele. Já foi uma vez que fui convidado, fizemos uma entrevista com ele, porque ele me convidou para ir lá no apartamento dele. Nem meu telefone atende, mas eu não sou imbecil para não ver uma realidade que o Marcos Braz trouxe, não só para o Clube do Remo, para o futebol do Pará. Que Zé isso Maria, faz com que aí eu faço... se despertasse. Nós temos sim que agradecer a presença desse homem, eu agradeço a presença de Marcos Braz, não só no Baianão, no futebol do Pará. Só espero que ele, agora, tem muita mentira. A Leila doou o avião, doou porra nenhuma, mano. Foram 300 mil reais que o Remo pagou desse avião, tu sabe disso, Nelson? Não foi doação, sim, não. Falamos na época normal. Prestígio dele. Quem de nós teria prestígio para chegar na Leila e alugar um avião? Quem de nós teria? Quem é que está articulando? Quem é que está articulando para o Clube do Remo um levantamento de 4 a 6 milhões de reais para poder fazer a logística e de voo fretado nos jogos fora de casa, que agora é por conta dos clubes? Isso é importante. Agora, Zé... Repete, Nelson Torres, o Remo está o Remo está articulando e o Marcos Braz é uma perna dessa articulação, inclusive junto à CBF. Entre 4 e 6 milhões de reais é quanto é o valor da logística, que agora é por conta dos clubes. A CBF diz, eu estou organizando o campeonato. Se virem com a liga. Tudo agora é liga. Então os clubes serão responsáveis em pagar tudo. Hotel, hospedagem, alimentação, diária, translado, de passagem, toda a logística. Juiz que é na tudo, hora que acaba o jogo, aqui acaba do Como era 20 anos atrás, houve um retrocesso aí nesse aspecto. Mas tudo bem, isso é outro papo. Então, através dele também, com o conhecimento do Marcos Braz, o Remo já está articulando para levantar esse valor para viajar 19 partidas em voo fretado. E o Remo vai viajar de voo fretado na Série A. Até agora, Nelson e Zé Maria... Sinceramente, eu concordo com você. Marcos Braz mudou a cara do futebol do Pará. Quem está mandando me dizer é Bruno Alves, lá de Macapá, Santana e Macapá. Outro aqui me dizendo, José Maria Trindade, concordo com você. Eu estou no Leme te ouvindo, Rio de Janeiro.